Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez para conversar com você sobre gênero e representação. Embora eu deva confessar que lá em meados da década de 1960, quando eu tirei a minha primeira carteirinha de feminista, eu nunca tivesse imaginado que meio século depois eu ainda precisasse falar sobre desigualdade de gênero. Naquela ocasião, com todo o idealismo dos anos 60, quem não viveu aquela época, leu a coisa da história, nós queríamos simplesmente mudar o mundo, em especial as relações entre homens e mulheres, e acreditávamos que no século XXI tudo já estivesse resolvido. Não está. A Camille Paglia continua dizendo bobagem. Na Veja. E a gente nem pode tomar aquela atitude, é homem. Não, as mulheres ainda têm muito o que aprender. De qualquer forma, o que eu quero falar para vocês hoje é alguma coisa sobre a representação de gênero na mídia impressa. Eu não trabalho mais com isso, eu estou na literatura de novo, mas eu tenho um certo material que continua muito pertinente. Apenas 3 coisinhas antes de mostrar os slides. Gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre gênero e representação. E lembrar, para aqueles que já trabalham com o conceito de gênero, que gênero não é algo inerente aos corpos. Gênero é algo construído, é uma significação dada, atribuída, construída em espaços específicos sobre o corpo sexual. Portanto, a representação, a maneira como nós representamos homens e mulheres, ela tem um aspecto pedagógico. É a pedagogia do cotidiano. E isso é aprendido, ensinado, reiterado e se torna, eu vou resumir de forma cruel aqui, toda a teoria da Judith Butler, é uma performatividade. A gente se comporta de acordo com a maneira que aprendeu de ser homem e ser mulher. E eu já chego nesse problema, então, da dicotomia. Um dos problemas maiores de desigualdade de gênero é justamente essa polarização de masculino e feminino que impregna a nossa cultura ocidental. Então, o corpo masculino, o corpo feminino, ser homem, ser mulher, ficam totalmente polarizadas. Não existe, não é visto um contínuo entre o masculino e o feminino. Então, essa separação cruel, essa polarização, cria naturalmente uma hierarquia. Toda dualidade acaba por se transformar, um dos termos ser o principal e o outro termo ser o derivado. Poderia dizer superior, inferior, norma, desvio. E é isso que aconteceu historicamente na nossa sociedade, em que o masculino se estabeleceu como norma, como padrão, e o feminino como desvio, como diferença. Aí tem a Simone de Beauvoir, que vocês podem consultar para ver como é que se constrói essa alteridade da mulher em relação ao homem. Então, inclusive na gramática, né, o masculino, isso a Carmen pode falar muito melhor do que eu, né, como o masculino é a norma e o feminino, a gente sempre aprende na escola, né, como se faz o feminino de cavalo, né, como se faz o feminino, nunca se pergunta como se faz o masculino de mulher, por exemplo. Né? Então, a mulher, por isso que a representação da mulher é importante, porque ela foi tomando esse lugar de secundário, de inferior, e nós podemos ver como a mídia, estou chegando lá, funciona nessa pedagogia do cotidiano, como a mídia é efetivamente, hoje, um dos aparatos ideológicos, acrescentando-se à família, ao Estado e à religião e à história. Então, a mídia tem um papel muito importante nessa reiteração de normas, nessa construção do que é ser homem, ser mulher, e nessa polarização. Vocês podem ligar qualquer emissora de televisão e, eventualmente, vocês vão ouvir um programa qualquer, de qualquer natureza, quem gasta mais no shopping, o homem ou a mulher? Olha, gente, não existe
o homem ou a mulher. Alguns homens gastam mais, algumas mulheres gastam mais. Então, é contra essa polarização da mídia que eu vou falar hoje. Tá? Eu começo com um exemplo que não é exatamente da mídia. Há uns anos atrás, uma companhia aérea resolveu dar um diploma para as crianças que viajavam nas férias de julho, um diploma mirim de comandante. E fizeram o que eles achavam que seria uma coisa interessantíssima, 2 diplomas, um azul e um cor-de-rosa. Porque o nosso mundo é uma loja de brinquedos, né? Um lado é todo cor-de-rosa, outro lado é todo azul. Então eles fizeram. E eu queria que vocês percebessem o que eles fizeram. O azul, comandante mirim, né? E olha as asas da companhia. Olha o feminino. Chefe de cabine mirim. E as asinhas ganharam um contorno feminino, tornando-se umas asinhas de galinha, né? Porque realmente aquilo ali é um absurdo, tirando o azul e o rosa. E notem que nem comandante nem chefe de cabine é marcado por gênero. Chefe, comandante. Pode ser homens e mulheres. E como eu tenho conhecimento nas companhias aéreas, como a Miriam já sabe, eu disse, não, mas é um absurdo entregarem isso para as crianças, porque estão ensinando as crianças a terem expectativas diferentes. Faz o seguinte, faz um favor para mim, faz um teste. Pergunta para a criança se quer um diploma de comandante ou se quer um diploma de chefe de cabine. Adivinha o que deu? As meninas, todas, sem exceção, pediram de chefe de cabine. Porque não está na expectativa delas ser comandante. E essa companhia tem 4 comandantes mulheres. Tem comandantes mulheres. A realidade é melhor do que o imaginário. Então, as meninas são condicionadas a querer menos. O salário de um comandante é 7 mil, 8 mil, 9 mil reais. O salário de chefe de cabine é 2 a 3. Então, isso são coisas ensinadas. E um dia desses me contaram uma historinha muito bonitinha que eu tenho que contar para vocês. A menininha de 4 anos estava na sala com o pai e fez um pum. E o pai olhou e disse, que isso, fulana? Não dei o pum, pai. A menina não faz isso. A menina não faz isso, pai? Não, menina não peida. Fala com a tua mãe. Ela fala, mãe, o pai disse que menina não peida. É isso mesmo, minha filha. Mãe, então eu sou homem. Então, vejam como estão ensinando. Uma coisa, as diferenças entre os dois peidam. As diferenças entre homens e mulheres são muito menores do que a gente faz. Só o aparelho reprodutor é diferente, os outros, o pulmão, tudo igual. Então, nós estamos educando meninas a serem meninas e meninos a não chorarem. Vamos ver. Agora eu passo então para a mídia e vou mostrar em primeiro lugar mais um exemplo dessa pedagogia do cotidiano, como a gente aprende a ser mulher e aprende a ser homem. O menino, desde bem cedo em revistas, Pais e Filhos, essa aí, aprende que tem que estar pronto para alguma coisa e apresentado sempre fazendo alguma coisa. Eu não sei por que sempre põe os meninos, na Pais e Filhos, na Cláudia Quartos para Crianças, sempre põe os meninos tocando guitarra. As meninas nunca tocam guitarra. As meninas aparecem sendo lindas. Então, o fazer e o ser. Né? O menino é apresentado como fazendo, ativo. A menina é apresentada como estando lá. Então, isso é algo muito fundamental que precisa ser trabalhado desde as primeiras fases da escola, se é que a família não tem elementos para poder trabalhar isso. Né? Vamos ver o outro slide. Olhem só. Que coisa mais lindinha. Quem manda é você. Então, a fala, a ação, olha lá, o que ela é? Beleza pura. Então, são conteúdos, e eu trabalhei por muitos anos com a Casa Cláudia, com a decoração de quartos para meninas. É um horror. Eu não tive tempo de incluir os slides aqui. Né? Depois, se quem quiser, pode me mandar um e-mail, eu mando os slides. É um horror como os quartos de meninas são todos frufru, maciozinho, bonitinho, rosinha. E os quartos dos meninos, eu morro de pena dos meninos, são duros, com preto,
um cinza, com linhas retas, quer dizer, então aquilo ali já parece que faz com que se crie uma certa dureza, né, no menino e maciez ou falta de forma na menina. Tá? Mas isso continua também na vida adulta. Quando a minha orientanda estava escrevendo essa tese, achamos duas publicidades de página inteira de um cartão BCN, que nos pareceu à primeira vista que eles fossem simétricos. E nós fomos olhar para essas propagandas, pô, finalmente uma diferença, não aquele o carro visto por ela, o carro visto por ele, lembra-se dessa coisa da propaganda? Bom, de qualquer forma, aquelas diferenciações. Isso aí parece estar bem simétrico. E aí nós vamos focar, é um executivo jovem, segurando um cartão na mão, e em cima tem uma legenda. Otimizamos, ou seja, a companhia aérea e o cartão, os 2 maiores prazeres que o dinheiro pode proporcionar: fazer compras e viajar. Então, uma frase forte, firme, no presente do indicativo, para quem gosta de gramática, nós efetivamente otimizamos. Por quê? 2 maiores prazeres, este e aquele. Bom, vamos ver o que diz na propaganda feminina. Também temos uma jovem, bem poderia ser uma executiva, um pouco mais displicente do que ele, mas não tem grandes problemas, segurando um cartão da mesma forma. E o que diz lá em cima? Na dúvida entre fazer compras e viajar, solicite um cartão TAM BCN. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, dúvida. E agora nós vamos te ensinar como fazer. Tá? Não pode fazer as duas. Ou faz compra, ou viaja. Né? E olhe o tempo verbal. Solicite. Que tempo é esse? Vamos lá, gente. Gramática. É o imperativo. Então, estão mandando. A mulher, ela é mandada. Ela é orientada. Tem dúvida? Então, solicite um cartão BCN. Então, vejam, isso aí é a área da Carmen Rosa. Ela é o discurso. E o discurso, a linguagem, ela pode ser inconsciente, mas ela tem um peso ideológico muito grande, porque de todas as coisas que podem ser ditas, algumas são ditas e outras não são ditas. Por que justamente aquelas são ditas? Então aqui há um implícito que a mulher precisa ser orientada. E tem mais. Observem nos cartões, não sei se já observaram, notaram alguma diferença nos cartões? Ela tem o cartão ouro, ou seja, precisa ganhar, tem um salário de mais ou menos R$2.000, R$3.000 por mês e já dão o cartão para ela. Ele tem o cartão Platinum, precisa ganhar 8 a 9 mil para ter um cartão daqueles. Então, já está subentendido e já está passando a mensagem, já está ensinando para quem vê que realmente, profissionalmente, a mulher está muito aquém daquilo que o homem já conseguiu. Bom, não vou entrar em estatísticas, não vou falar da realidade. Eu quero que vocês observem como são sutis essas escolhas. Que só depois de uma análise, tanto que quando nós vimos pela primeira vez, a gente achou, não, eles são realmente simétricos. Não existe diferenciação, mas existe sim. E muitas vezes essas diferenças não são percebíveis de forma muito óbvia. E vão se tornando internalizadas e vão se tornando naturalizadas. É natural que seja assim, né? Mas não é natural. Não é natural dizer para dar a entender a uma menina que ela não pode ser comandante de uma companhia aérea. Isso é tolher as escolhas. Além do que eu já falei no início, também essa questão de botar o homem de um lado e a mulher do outro e simplesmente criar uma diferença tão grande que
se torne aquilo que se chama da guerra dos sexos. Na verdade, teria que minimizar essas diferenças e focalizar no que eu acho mais importante, que são as diferenças entre as próprias mulheres, as diferenças entre os próprios homens. E aqui é uma corrente feminista que está sendo muito trabalhada, que é a interseccionalidade. Então, não podemos falar de mulher. Nós temos mulheres brasileiras, nós temos mulheres da Croácia, nós temos mulheres na África, nós temos mulheres ricas, pobres, negras, brancas e profissões diferentes. Então, nós não podemos homogeneizar essa situação de gênero, dizendo mulheres. Tinha um aluno uma vez para fazer um curso sobre gênero comigo, sentou na primeira fila, o curso era gênero e discurso. Sentou na primeira fila e eu comecei a falar que o curso ia ser assim. Ele disse: professora, a senhora me desculpe, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Jornalista, queria lhe fazer uma pergunta. O que é gênero? Eu olhei para ele. Se eu soubesse que era gênero, eu não estava dando esse curso. Eu vim dar esse curso justamente para nós trabalharmos o que é gênero. Professora, por que as mulheres são isso? E começou a fazer uma palestra sobre o que as mulheres são. E eu simplesmente olhei e disse: mas que mulheres? Olha, professora, as mulheres que tu conheces. Há muitas mulheres que tu não conheces e que não são assim, que são muito diferentes. Então, a questão do gênero é que mulheres hoje aqui não são mulheres amanhã ali. E mesmo amanhã ali haverá uma gama muito variada de mulheres que a propaganda, que o jornalismo impresso não consegue representar. Então, aquela representação monolítica do que é ser homem, do que é ser mulher, que permeia os meios de comunicação e acaba por consolidar crenças ou até atitudes, comportamentos que não levam a uma equidade de gênero. Bom, eu já falei de infância, eu já falei de maturidade, agora eu vou passar para uma outra fase, que é a fase que a Miriam falou dos obituários. Eu sempre gostei muito de ler obituários, uma coisa herdada da minha mãe, que começava a ler o jornal de trás para frente e dizia: vamos ver a lista dos que pararam de fumar. E eu acho que é interessante, porque o obituário é um gênero textual muito antigo, mas ele não era democrático. Só quem recebia um obituário eram pessoas aristocráticas, pessoas que tinham um certo peso social. Mas, aos poucos, nós começamos a adotar obituários para pessoas comuns, para pessoas como nós. Eu já escrevi o meu, vocês não escreveram? Então, um dia eu abri um obituário aqui do Diário Catarinense e encontrei esse aí bem ao lado de um outro que nós vamos ver depois, tá? Na mesma página, só os dois. Foi assim uma coincidência muito boa para mim, para o que eu estava trabalhando. A gente nem sempre, às vezes a gente tem que pesquisar muito. Na verdade, depois eu pesquisei mais de 300 obituários. Eu só lia isso. Então, eu vi esse obituário de uma pessoa, cujo nome completo vinha em primeiro lugar, e depois dizia professor. Já fui ler, morreu de quê? Né? Professor. Vamos ver qual é o meu próximo check-up que eu tenho que fazer. E dizia, então, aos 62 anos. Interessantemente, vocês vão ver que o outro obituário também, a mulher tinha 62 anos. Uma bagagem profissional de impressionar. E aí começa a dizer tudo o que ele fez. Formado em filosofia, mestre em antropologia, professor da FURB por 25 anos, atuou na fundação não sei o quê, dedicava-se à instituição, patrimônio histórico, projetos, e professor, várias disciplinas, pós-graduação, vai indo. Depois disse que ele percorreu o caminho de Santiago, que ele gostava muito de viajar, e que dali surgiu um livro de produção, Lattes, direto. Sempre será lembrado pela sua sabedoria. Prestem atenção nos termos, pela sua sabedoria.
morreu, não sei o quê, seu sepultamento ocorre não sei aonde, Bom, agora chegamos na outra que estava bem do lado. Em primeiro lugar, cadê a fotinho? Não tem, né? Não tem foto. Segundo lugar, tem o nome e não tem profissão, né? Bom, tudo bem. As pessoas com 62 anos, muitas delas, as mulheres não tinham muitas, eram professoras de áreas públicas, né? Não tinham muitas profissões. Eu fiquei achando que era uma dona de casa, não quis não botar nem nada. Então vamos. Qual é o sujeito da primeira frase? A bondade de Dolores. Então não é nem ela, é a bondade dela. Então é um atributo, não é fulano de tal professor. É a bondade da fulana. Completamente abstraído. Não se restringia aos gestos solidários em favor das pessoas. Através da generosidade que lhe era característica, então, a outra característica, generosidade, que lhe era característica, ela também fazia o que podia em benefício dos animais. Ficou conhecida por recolher cachorros da rua e distribuí-los aos amigos. Não tenho nada contra isso, acho muito legal. Mas isso aí é uma coisa que realmente não é uma realização profissional. Não é? Quer dizer, não há um paralelismo entre as coisas que ele fazia e que ela fazia. Além da solidariedade, olhem só o que apareceu. A empresária da construção civil. Ora, essa mulher ganhava muito mais que aquele professor. Ela era uma empresária da construção civil. Agora, não sei, pelo fato de ela ser mulher e não ser professora, eu não sei onde que está aí a questão do valor. Por que que ela não foi apresentada como uma empresária, que também, como no caso dele, era bondosa e ajudava as pessoas. Então, aos 58 anos, era mais nova, não resistiu. Então, esse aqui eu achei nos vários obituários que essa questão do resistir e do não resistir. Não sai bem na foto. O verbo, geralmente, por exemplo, se um obituário, um homem morria de câncer, aparecia assim: lutou por tantos anos contra o câncer de próstata, não sei o quê. A mulher aparece geralmente, há exceções, né? Sucumbiu a um câncer. Já é uma escolha. A luta não é enfatizada no feminino. O feminino foi derrotada por como se a doença tivesse peso. E o homem briga com aquela doença. Então, isso aí, lógico, não é o que acontece na vida real, mas é a fórmula pela qual nós representamos homens e mulheres, mesmo depois de sua morte. Então, eu acho muito importante perceber essas diferenças, né? Eu fiz um trabalho em algumas desses obituários que se chama Sexo Após a Morte, em que ainda as pessoas, mesmo depois de terem morrido, ainda são apresentadas como polarizadas entre o fazer e o ser, né? Entre o público e o privado. Vejam, no masculino o público é enfatizado, no feminino o privado é enfatizado, mesmo que essas não tenham sido as tônicas de suas vidas, né? A transcendência e imanência, a questão de o homem transcende, ele faz. A mulher é imanente, é aquilo que o seu corpo apresenta visualmente, o que faz. Então, para concluir, eu queria levantar umas questões que vocês irem pensando. Eu acho que aqui não se trata de uma representação intencional do jornal. Pelo que eu pude verificar, essas notícias nos obituários são enviadas pela família e tem geralmente um jornalista mais novo que é encarregado dos obituários, depois ele passa para a página policial. Então, e não se trata também somente de uma questão de valor.
Não quero dizer que ser professor valha mais do que recolher cachorro na rua, não é uma questão de valor. Mas o que fica nas páginas de um jornal é uma espécie de pedagogia, um discurso que, quando representa, ao representar, também constrói modelos de conhecimento do mundo. Então, lembramos, temos que lembrar, a ideologia é cognitiva. A ideologia não é uma mágica, alguma coisa, ela é aprendida, ela é cognitiva. Então, se nós somos professores, nós temos que estar atentos, professores e professoras, daqui a pouco eu recebo um beliscão aqui. Né? Professor, nós temos que estar atentos a essas representações, as formas como nós falamos, inclusive. Então, o gênero é uma representação, e essa representação é uma construção. Eu estou, nesse momento, construindo o gênero. E vocês estão desconstruindo o gênero, ou construindo, sei lá. Nós estamos trabalhando o gênero, nós estamos fazendo com que ele aconteça. Né? E isso tem... E agora a parte mais importante, que isso não é irrelevante, isso tem consequências muito sérias para as nossas vidas. Algumas mais, algumas menos importantes. Por quê? Porque ocorrem discriminações, violências. Enquanto nós acreditarmos que o homem faz e que a mulher é, a violência doméstica vai continuar. Não é? Porque esse fazer tem muitas formas. E este ser também pode ser aceitar, ser calado, ser pacífico. Né? Então nós temos que trabalhar muito esses discursos hegemônicos de um sistema que divide as características humanas. E ao dividi-las entre homens e mulheres, homens não choram, meninas não peidam, mulheres são assim, homens são assim, dividem e nos tornam menos humanos. Nós temos que somar essas características. E para terminar, uma historinha lá, outra historinha, um professor de filosofia, professor da Universidade de Filosofia, depois de ouvir uma fala parecida com essa, veio para mim e disse assim: "E Suzana, será que o mundo não precisa?" É isso, né? Será que o mundo não precisa da sensibilidade da mulher? O que fazer? Não, eu disse bem, o mundo já tem a sensibilidade das mulheres, não tem? Pois agora, o que o mundo precisa é da sensibilidade dos homens e da força das mulheres. Porque sensibilidade das mulheres nós já estamos não dá. Né? Porque enquanto o senso comum acreditar nisso, realmente, né, as meninas vão continuar querendo ser chefe de cabine, né? As mulheres vão continuar, as nossas vidas de mulheres vão continuar sendo lembradas por palavras como bondade. Tem um outro que é maravilhoso, mania de limpeza. Fulana era uma dona de casa invejável, tinha mania de limpeza. Deus me livre eu ser lembrada por mania de limpeza. Eu volto para assombrar. Então, última frase. Então, só para me entender, essas supostas diferenças já cristalizadas pela mídia impressa e por outras mídias que tanto prejudicam as relações de gênero e inferiorizam as mulheres. Me lembrei, doutor, só para terminar, esse dia eu estava vendo televisão e tinha uma propaganda em que era preciso usar um produto X para tirar uma mancha que não saía. Então, o problema vinha numa voz feminina. Ai, o que eu faço para tirar esses manchas do meu banheiro? E aí vinha uma voz masculina. Use Mr. Músculo. Então, simplesmente a escolha da voz, né, é aquela coisa. A mulher pergunta. Também é um mister, mas aquela mulher sabia o que fazer. Olha, não vai saber o que é bom para tirar a mancha do banheiro. Bom, enfim, termino aqui. Obrigada.